Você sabia que um simples detalhe no pulmão de uma mulher revelou o crime mais frio e cruel do Brasil? O que a autópsia encontrou naquele corpo submerso prova que ela lutou até o último segundo. E o que o assassino fez depois vai fazer seu sangue gelar. Mércia Nakashima era uma advogada de 30 anos, linda, sorridente e cheia de planos para o futuro. Quem olhava de fora enxergava uma mulher forte, determinada e que tinha acabado de conquistar sua independência. Mas por trás daquela vida estruturada existia uma sombra que a perseguia há anos. Essa sombra tinha nome e sobrenome. Misael Bispo de Souza, um ex-policial militar e também advogado que foi parceiro de trabalho e namorado de Mércia por quase 9 anos. O relacionamento dos dois sempre foi turbulento, marcado por ciúme excessivo, possessividade e um controle sufocante que Misael exercia sobre ela. Quando Mércia finalmente tomou coragem para colocar um fim definitivo naquela relação abusiva, ela achou que estava caminhando para a liberdade. Mas para um homem com o ego inflado e acostumado a controlar tudo, a rejeição era algo insuportável. O primeiro sinal de que as coisas fugiriam completamente do controle veio quando ela começou a receber ligações estranhas, ameaças veladas. E a sentir que estava sendo vigiada a cada passo, o auge da vida de Mércia, o momento em que ela finalmente se libertava e sonhava com um futuro em paz, se transformou rapidamente no prelúdio de um pesadelo sem volta. No dia 23 de maio de 2010, Mércia foi a um almoço em família na casa dos pais em Guarulhos. Ela estava feliz. Conversou com todo mundo e se despediu no final da tarde dizendo que ia para casa. Mas ela nunca mais chegou. A partir daquele exato minuto, Mércia Nakashima desapareceu do mapa, deixando sua família em um desespero absoluto e dando início a uma das maiores e mais tensas caçadas policiais da história do país. O sumiço de Mércia mobilizou a polícia e a imprensa, mas as primeiras horas foram cercadas por um mistério perturbador. O carro dela não estava em lugar nenhum, o celular deu desligado e nenhuma câmera de segurança mostrava para onde ela tinha ido. A família soube na hora que Misael estava envolvido. Mas ele tinha um álibi aparentemente perfeito e garantia que não sabia de nada. Mas isso ainda não era o pior. À medida que os dias passavam, a investigação começou a reconstruir os últimos passos de Mércia e encontrou rastros que desmontavam a versão do ex-namorado. A quebra do sigilo telefônico revelou dezenas de ligações entre Misael e um vigilante chamado Evandro Bezerra da Silva na noite do desaparecimento. A tensão subia a cada dia enquanto a polícia procurava por um corpo sem saber se ela ainda estava viva em algum cativeiro. E é aqui que a história começa a ficar perturbadora. Um pescador revelou que tinha visto um carro ser empurrado para dentro da represa de Nazaré Paulista. A mais de 60 quilômetros de onde Mércia tinha visto a família pela última vez, no dia 10 de junho, 18 dias após o sumiço, os bombeiros localizaram o carro submerso a mais de 6 metros de profundidade. As janelas estavam abertas e a bolsa de Mércia estava lá dentro. Mas o corpo dela não estava. A angústia tomou conta do país inteiro, até que no dia seguinte, o corpo de Mércia emergiu das águas geladas da represa. O que veio depois ninguém esperava. O estado em que ela foi encontrada chocou até os peritos mais experientes, abrindo espaço para a perícia criminal desvendar cada segundo do sofrimento que ela viveu dentro daquele carro. A autópsia do corpo de Mércia Nakashima revelou uma sequência brutal e estarrecedora de acontecimentos. Os exames periciais mostraram que ela foi baleada no queixo e na mão esquerdo, uma prova clara de que tentou se defender desesperadamente do agressor. Mas aquele tiro no rosto não foi o que tirou a vida de Mércia. A bala acabou travando nos dentes e ela ficou inconsciente. Mas permaneceu viva. O assassino então empurrou o carro com ela desacordada para dentro da represa gelada, achando que ela já estava morta. A análise médica nos pulmões confirmou o cenário mais aterrorizante possível. A causa oficial da morte foi asfixia mecânica por afogamento, o que significa que Mércia acordou quando o carro começou a afundar e engoliu água enquanto lutava pela vida no escuro, totalmente encurralada. As marcas de barro nas unhas provaram o desespero de tentar sair daquele veículo que afundava. Essa revelação da autópsia foi a peça fundamental para condenar Misael Bispo a mais de 20 anos de prisão, mostrando que a obsessão e o ego ferido transformaram um homem em um monstro. A história de Mércia nos lembra até onde a possessividade e a incapacidade de aceitar o fim de um ciclo podem levar alguém, mostrando que o medo e o controle sufocante são os verdadeiros sinais de perigo que jamais devemos ignorar.
Se você é fascinado por casos reais e quer entender a mente de criminosos através de autópsias que a história tentou esconder, clica no botão de seguir agora mesmo porque ainda tem muitos mistérios sombrios que a gente precisa dissecar juntos.